E tu lembra do Mário Bolatti, o novo Falcão? Sim, já trouxeram essa comparação lá atrás, em 2011, sobre o Inter ter contratado o novo Falcão. Calma, que nesse vídeo eu quero te falar por onde anda Mário Bolatti. E pasmem, tá? Porque ele encerrou a carreira recentemente, inclusive. Tu gostava do Mário Bolatti? Deixa aqui, inclusive, nos comentários se tu gostava ou não desse jogador. Além disso, deixa aqui nos comentários também qual outro vídeo de algum jogador que já passou pelo Inter ou é cria da categoria de base que tu também quer saber. Quem sabe eu posso te contar também por onde ele anda. Não esquece, deixa o teu gostei nesse vídeo, que também é muito importante. Não esquece também de se inscrever no canal. Aliás, estamos quase batendo a meta de 1000 inscritos aqui dentro do Varfoot. Então é muito importante que tu dê aquela moral, principalmente no que se diz respeito a te inscrever no canal, tá bom? Vamos começando então aqui contando um pouco da história do Mário Bolatti, porque sim, foi um jogador que teve um começo muito bom. Ele começou nas categorias de base do Belgrano da Argentina e logo ele já foi vendido por 2 milhões de euros, isso a gente tá falando de 2007, para a equipe do Porto de Portugal. Depois disso, ele foi emprestado por Huracan, aí a gente tá falando da temporada 9, 10, ele fica ali até finalzinho de 2009, volta pro Porto, e aí a Fiorentina compra ele no final de 2009 por 3 milhões e meio de euros. Ele fica até 2011, até o comecinho de 2011 na Fiorentina. A gente tá falando que ele ficou uma temporada, basicamente. E aí, no comecinho de 2011, o Internacional paga 4 milhões de euros e contrata esse jogador. Naquele momento, inclusive, uma das contratações mais caras da história do Internacional. Ele fica exatamente 2 temporadas quase no Inter. Dá para considerar que foram 2 temporadas, foi um pouquinho menos, mas ele fica 2 anos, fica de 2011 a 2013 no Inter. E de fato não foi um jogador que esperava, até teve um começo muito bom e teve aquela comparação muito por causa da comemoração, talvez pelo biotipo, talvez, mas teve uma comparação principalmente dele com o Falcão, que chega a ser algo bizarro. Pelo Inter, ele teve 59 jogos, fez 5 gols, não concederam uma assistência. Tá certo que era um primeiro volante, né? A gente tinha que levar isso em consideração. Mas não foi nem de perto um dos jogadores que, naquele momento, era uma das contratações mais caras da história do clube. Depois disso, ele foi emprestado para a equipe do Racing, depois emprestado para a equipe do Botafogo, e aí, a partir de 2015, seu contrato com o Inter terminou. E aí ele volta para a equipe do Belgrano. Isso 5 meses depois do contrato dele ter terminado. Volta para o time no qual ele foi formado. No Belgrano, ele fica 2 anos e depois ele vai para a equipe chamada Boca Unidos, que também é um time do futebol argentino que joga numa divisão bem mais periférica por lá. Isso a gente já tá falando na metade de 2017. Ele fica exatamente uma temporada nesse clube e ele acaba tendo uma pausa na carreira. E isso ele fala, inclusive. E ele tem essa pausa na carreira de 4 anos. Ele fica 4 anos sem jogar bola. Só que em 2022, do nada, isso já aos seus 37 anos de idade, ele volta a jogar num time chamado General Paz Juniors, que é um time da Argentina e que também disputa uma das divisões mais inferiores lá do futebol argentino. E dentro desse time chamado General Paz, ele fica um ano, basicamente, até o comecinho ali de 2023, já com quase 38 anos, e aí sim, ele fica, depois dessa uma temporada nesse clube, ele encerra a sua carreira e aí sim ele põe um ponto final. Só que a grande questão do nada é que foi um jogador que teve uma pausa de 4 anos, todo mundo achou que ele tinha encerrado a sua carreira em 2018, mas não. Porque do nada, em 2023, ele volta a jogar profissionalmente, por mais que aí sim foi, né, num clube bem menor, de até menor expressão, que a gente considera principalmente do futebol argentino, mas ele acaba tendo essa mudança rápida de carreira de do nada ter voltado do futebol. Mas a grande questão que fica do Bolatti é principalmente essa passagem que ele teve marcante no Inter, que não foi marcante, talvez a gente pode marcar de maneira negativa, até um jogador ainda que divide opiniões, tem algumas pessoas que gostam ou gostaram do Bolatti, mas tem outros jogadores, tem outros torcedores que de fato consideravam ele um péssimo jogador. Até porque se a gente for pegar ele na carreira, ele teve 299 jogos, quase 300 jogos na carreira, com 22 gols marcados e 6 assistências, ou seja, 28 participações em gols durante os quase 300 jogos que ele teve. Hoje ele tem 40 anos de idade, já anunciou, né, que realmente encerrou seu futebol e realmente a última vez que ele atuou foi no comecinho de 2023 e a partir de agora é só mais o mesmo jogador que ainda pelo menos num período recente ainda não tem a amostragem de ter voltado ao futebol em algum outro cargo, né, seja como treinador ou seja como diretor esportivo ou até como presidente, né, como é o caso do Kavenag, vídeo que inclusive eu fiz aqui há uma semana atrás no canal, tá bom? Então esse foi o vídeo contando a história de Mário Bolatti,
Jogador que quando chegou ao Internacional era comparado como o novo Falcão, e sim, essa comparação ficou completamente absurda, principalmente pro Bolatti, e até um insulto talvez pro próprio Falcão. Mas deixa aí nos comentários o que tu achava desse jogador, e deixa nos comentários também qual outro jogador que já passou pelo Inter, ou que é cria da base, que tu quer que eu faça um vídeo e um conteúdo aqui no canal. Não esquece, deixa o teu gostei, se inscreve aqui, estamos quase chegando a 1000 inscritos. Um grande abraço, valeu, falou e foi!